Olá! Nesse vídeo eu quero contar o motivo de por que eu vou para outra cidade em consulta médica com meu terceiro filho, o Benício. Você já viu ele aqui, se você viu o último vídeo do canal. Já adianto que esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, né? Porque eu tenho que contar do nascimento dele, o que ocorreu, para no final a gente ter essa rotina, né? Então vai ficar um pouquinho longo, eu vou dividir em 2 vídeos ou mais, não sei, né, como que o outro vídeo vai ficar. Primeiro eu vou gravar essa parte e aí depois eu gravo a outra, vejo quanto fica o tamanho e aí eu divido e aviso no outro vídeo se vai ser parte 2 final ou vai ter uma parte 3, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, se você quiser saber, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber o aviso do outro vídeo, parte 2 ou parte 2 final. Vamos ver como que vai funcionar. O Benício nasceu normal, saudável, normal, foi tudo tranquilo, nasceu saudável, nasceu bem, nasceu no prazo. Eles falam que o bebê que nasce que o bebê que está maduro para nascer é um bebê de termo. Então, o Benício foi um bebê de termo, nasceu normal, nasceu saudável, nasceu bem. Tanto que no outro dia já estávamos de alta, porque foi parto normal, não era o meu primeiro, já tinha conhecimento, ele estava bem, ele estava saudável, mandaram a gente para casa no dia seguinte. Estava tudo bem. Aí aqui em casa, depois de uns 2 dias, né, que a criança vai amadurecendo, né, eu vi que ele estava ficando amarelinho, né, e aí no quarto dia, ele nasceu na terça, na quarta tivemos a alta, eu levei ele na sexta-feira no postinho, por questão desse amarelinho, né, de icterícia que fala, icterícia, sei lá, acho que é isso. E aí, eles olharam e falaram, mãe, ele tá bem, só dá um banho de sol, né, toma um banho de sol com ele, que vai ficar tudo bem, pode ir pra casa, pode ficar tranquilo. Viemos pra casa. Uma semana depois, ele parou de mamar e começou a ter convulsões silenciosas, mas até então eu não sabia que eram convulsões. Ele começou a ficar gelado, ele não conseguia se aquecer, ele ficou hipotérmico. Eu coloquei ele na coberta mais peluda que eu tenho, e ele não esquentava, e era novembro, ele nasceu em novembro, nasceu na primavera, né, entrando pro verão, bem dizer, verão em dezembro, né, estava próximo ao verão. Novembro é um mês de calor, não é um mês de frio. E ele estava ficando gelado, mesmo enrolado na coberta mais peluda. Eu levei ele cedinho no postinho. E lá elas mediram, né, a hipotermia, tal, a glicemia, mediram tudo assim. E olharam, ele tava bem amarelinho. Falou, mãe, vai pra Santa Casa, né? Ali mesmo já chamou o SAMU, que é do lado. Chamou o SAMU encaminhou, levou a gente para a Santa Casa naquele dia. Lá fizeram todos os exames básicos, exame de sangue, exame de urina. Viu que a saturação dele estava baixa, ele estava com dificuldade na respiração, mas não entendia por quê. Mas a médica olhou para ele convulsionou na frente dela. Ela falou, eu perguntei o que era isso. Ela falou, ai mãe, não é nada, ele só vai tomar um banho de sol e vocês já vão para casa. Ela falou isso pra mim. Mas quando os resultados saíram, eles viram que não era tão simples assim. E deu tudo ruim. Os resultados dos exames dele estavam todos ruins. Né? Ele estava desidratado, ele estava com icterícia, ele estava com conjuntivite também. Acho que não era conjuntivite, era uma infecção no olho. Falou que era conjuntivite, mas assim, eu acho que conjuntivite é contagioso, né? E aqui ninguém teve. Então, foi alguma infecção devido à icterícia, eu não sei explicar, tá? Mas ele estava com uma infecção na vista também.
mas eles não estavam entendendo o porquê que ele estava hipotérmico e com saturação baixa. Então, conversando lá, eles optaram por colocar ele na UTI, né, internar ele na UTI, porque a UTI tem médico 24 horas, então tem um acompanhamento mais detalhado do que só na enfermaria, né? Na enfermaria só tem o médico da manhã, ele faz uma revisão do seu caso, vê se te dá alta ou não e vai embora. Então optaram por colocar ele na UTI. Na época, na UTI não podia ter acompanhante, só ficava a criança. Então, eu tive que dar meu filho, né, deixar ele lá internado e voltar para casa. E lá só podia visitar nos horários próprios da UTI, que era de manhã, de tarde e de noite. Era às 11 horas da manhã até o meio-dia, às 15 para as 4 até as 4 de tarde e às 8h30 até as 9 horas da noite. Então eram esses 3 horários só que eu poderia ver ele, né? E que eu ia vê-lo, né? Eu não podia ficar lá. Aí eu subi com a enfermeira, né, carregando ele, ela o negócio de oxigênio, né, que ele estava no oxigênio, e entreguei ele pro doutor na porta da UTI. E aí o doutor falou assim, olha mãe, era 10h30 da manhã. Ele falou, eu não vou deixar você ficar pra visita das 11 horas, porque a gente vai fazer todos os exames com ele, a gente vai analisar tudo que está acontecendo com ele, pra poder falar pra você o que ele tem, porque a gente não sabe, tá? Então vai pra casa, volta na visita da tarde, que a gente provavelmente já vai ter alguma resposta do que está acontecendo com o Benício, tá bom? Então, saí arrasadíssima de lá, né? Fui de SAMU. A sorte é que eu levei uma bolsa com coisas básicas, assim, né? E um dinheiro, porque assim, quando é postinho, não sai com dinheiro com nada, né? E desse dia eu levei, né? Por sorte, levei. E aí consegui pegar o ônibus pra voltar, né? E aí voltei arrasada, sozinha, sem meu pequeno. E deixei ele lá sem saber nada do que estava acontecendo e morrendo de medo, né? Então, foi bem complicado, foi bem difícil enfrentar tudo isso sozinha ainda, né? Eu vou colocar as fotos passando aqui, né, do lado. Não sei onde que vai ficar aqui, tá? Eu vou editar depois, tudo gravando separado. E aí depois eu vou editar, mas eu vou colocar as fotos conforme eu for falando as fotos dos momentos que aconteceu cada coisa. Não vou ter foto de tudo, porque às vezes eu nem tinha cabeça para tirar foto de nada, né, assim, nem pegar no celular. Mas vai ter algumas fotos para sinalizar o que é cada coisa, o que tá acontecendo, tá? No caso dessa fora, eu fui visitar ele de tarde, ele estava desse jeitinho, na incubadora, todo cobertinho, né, com a vista coberta, todos esses aparelhos, né, tava desse jeitinho aí, bem magrinho. E aí a médica veio conversar comigo, e ela falou, mãe, a gente ainda não conseguiu entender o que aconteceu com o Benício, então eu não tenho resposta para te dar. A única coisa que eu posso falar é que ele vai ficar aqui sobre nossos cuidados, né, 24 horas. E a gente vai examinando e vendo o que é o caso dele, mas agora eu não tenho muita resposta para te dar, ok? Aí eu olhei para ele e ele começou a apertar a mãozinha, morder a linguinha, assim. Ele não tinha dentinho, né, então ele ficava assim, esticado, assim, ó, com os pés esticadão e as mãos assim, ficava assim. E aí eu ficava passando a mão nele pra ele desfazer, né, a força, né, e ele virado para a esquerda, só para a esquerda. E aí eu ficava, não, bebê, não faz isso, bebê, não faz isso. Eu olhei chamei a doutora, falei, doutora, o que é isso que ele está fazendo? Ela falou, ele tá convulsionando? Eu falei, isso é convulsão? Ela falou, é convulsão silenciosa. Aí ela olhou pra mesa das enfermeiras e técnicas de enfermagem da época que estavam lá, olhou pra elas e falou assim, vocês não viram que ele está convulsionando? Aí
eu olhei no aparelho do que fica, né, nos eletrodos, essas coisas, sei lá que é isso. E aí ele, o coração dele tava muito alto, tava batendo lá em cima. E aí o coração dele tava muito acelerado e a máquina não apitava, porque lá quando o coração, a respiração fica acima ou abaixo do que eles calculam lá por criança, por paciente, né? Apita. E não apitava, não apitou quando ele teve. Então, desde a hora que eu deixei lá, porque ele teve convulsão no pronto-socorro, a médica viu e não sabia que era convulsão silenciosa. E lá na UTI, ele ficou todo esse tempo tendo convulsão silenciosa e ninguém viu. E aí essa doutora, que ela tinha mais tempo lá, ela pegou e falou que era isso. E na mesma hora ela falou, mãe, agora eu vou ter que pedir pra você sair, porque eu vou ter que ligar pro neuro, vou ter que ver que a gente vai fazer em questão a isso, porque até então a gente não tinha conhecimento dessa convulsão. E aí eu saí de lá aos prantos, porque imagina, meu filho tava convulsionando, eu não sabia, eu nunca vi, pra mim convulsão era se debater, era virar o olho, era espumar a boca, né, essas convulsões que pintam pra gente, né. E a dele não, a dele era ficar quietinho. E eu saí de lá muito arrasada mesmo, chorando muito. E saí de lá mais preocupada do que eu entrei, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu menino, ninguém sabia me dar informação certa do que estava acontecendo com ele, e o quão grave era. Só por estar na UTI eu já tinha conhecimento que era grave, mas eu não tinha conhecimento do tanto que era, eu não sabia o que era, não sabia nada. E aí, e lá, detalhe, eles só dão notícias na manhã, na visita da manhã, na visita da tarde e muito menos na visita da noite. Eu não tenho, assim, eles não dão notícia, né? Só quando é um médico novo ou é a primeira vez, no primeiro dia do médico, você vê ele só no primeiro dia, depois dos outros você nunca mais vê. Então, eu fiquei muito preocupada porque era totalmente algo novo que nós estávamos passando. Eu nunca tinha passado por isso, nem como adulto. Então, foi bem preocupante, bem difícil. Na visita da noite, estava eu e meu marido lá, na incubadora, né, fazendo carinho nele, orando, né, recorrendo a tudo que a gente podia no momento, que era só oração, né. O médico chegou, a gente não sabia que era médico, porque não tinha conhecimento dos médicos de lá. Ele só olhou pra nós e falou assim, é grave, ele teve um derrame. Eu nem sabia que criança podia ter derrame. E pelo que eu entendi, ele foi o primeiro caso de criança com derrame, que não é mais derrame que fala, é AVC, né? É que o médico era antigo, né? Então ele conhece por derrame, mas ele falou, ó, a gente conhece por derrame, eu conheço por derrame, mas na linguagem agora é AVC. E pelo que eu entendi, o primeiro caso de AVC infantil foi dele. Nunca teve alguma criança com AVC no hospital, pelo que eu entendi. No outro dia, mais uma vez, saí arrasada, porque o médico ficou o tempo todo nos confirmando que era grave. Era grave, ele só sabia falar isso. Até quando o Benício colocou a válvula, ele falava que era grave. Vou chegar nesse assunto ainda. No outro dia, o médico da manhã nos explicou melhor, né? Me explicou melhor, que eu estava sozinha, né? Meu marido estava trabalhando. Ele falou, mãe, o Benício, ele teve um AVC, onde afetou o ventrículo esquerdo. E isso afeta os movimentos dele também do esquerdo, mas a gente ainda não tem grau do quão afetado ele está, o quão afetado foi. O que a gente sabe é que afetou a filtragem do cérebro. O nosso cérebro, ele tem um líquido que chama licor.
E esse líquido, ele mantém os nossos neurônios funcionando, toda a nossa parte neural funcionando. Eu não sou médico, eu estou falando o que eu entendi que o médico me falou, ok? E todo dia o nosso licor do cérebro é trocado, todo dia. E esse AVC que ele teve afetou essa filtragem, afetou essa troca de líquido, ou seja, o corpo dele não conseguiria mais fazer essa troca naturalmente. Ou seja, a cabeça dele iria cada vez mais inchar porque ele não estava com o crânio totalmente fechado, né? Porque o bebê recém-nascido, ele não tem o crânio totalmente fechado, demora um bom tempo ainda para fechar, né? Meses ou um ano, não tenho noção disso ainda. Mas eu peguei para limpar a lente do celular. E aí ele não conseguiria fazer essa troca, e como o cérebro não estava firme, fechado, né? O crânio não estava fechado, estava aberto, a fonte, né? A cabeça iria inchar se não fizesse nada. Fora esse inchaço, iria causar pressão na cabeça, causando dores e sequelas, né? E acabar afetando as partes neurológicas dele e, consequência, a parte motora também que a cabeça comanda, né? E a solução que teria para isso era colocar a válvula de hidrocefalia. Esse AVC causou hidrocefalia e ele precisaria de uma válvula para ajudá-lo a liberar esse líquido, esse licor acumulativo do cérebro, né? Como o corpo dele não conseguia fazer a filtragem, essa válvula entraria como essa filtragem. Depois de 3 dias que ele estava na UTI, eu nunca tinha encontrado ainda com o neuro, não estava sendo possível, porque assim, neuro, pelo menos aqui, tá? Vou falar aqui a minha experiência. O neuro aqui era só um para adulto, para criança, para qualquer pessoa que seja, qualquer faixa etária. Então ele era muito solicitado e acontecia muitas coisas, muitos acidentes e envolvendo cabeça, e ele sempre era chamado. E aí sempre dificultava para ele ir me ver, né, nos horários das visitas. E aí eu consegui ver ele no sábado ou no domingo, não me recordo agora, mas eu acredito que foi no fim de semana. E aí ele me chamou, depois que eu acabei de ver meu menino tudo, tava indo embora, ele pegou e me pegou no caminho e a gente sentou lá na frente da porta do UTI e ficamos conversando. Ele falou: mãe, o caso do Benício é muito grave mesmo. E eu acredito que se ele sair dessa, ele vai ser uma pessoa totalmente vegetativa. Vai ficar na cama, não vai fazer nada, vai ser hipoativa que fala, né? Então ele não vai ter uma vida normal, ele não vai ser uma criança normal. Ele só vai ficar na cama sem reação nenhuma, pelo que eu sei, tá? E mais uma vez eu fiquei arrasada. Mas eu sempre tive no meu coração, eu não aceito essas palavras, eu não aceito tudo isso que tá falando pro meu filho, porque eu não acredito que ele vai ficar dessa maneira, não. Nesse tempo eu só tive notícias animadoras, né? Ele não conseguia mamar por conta da pressão no cérebro, né? A pressão causava muito enjoo nele, então ele não conseguia mamar. Consequentemente, ele não ganhava peso, ele só perdia peso. Vou colocar a foto aqui, né? Que ele só está pele e osso, tadinho. Além do remédio além da pressão na cabeça, só fazendo dormir, o remédio da convulsão sem a dose certa também fazia ele dormir, só dormir. Então, ele ficava o tempo todo dormindo. Então, eu acredito que foi isso que o médico falou, que ele só iria dormir por conta, né, que não tinha visto ele acordado sem reação nenhuma. O primeiro procedimento que ele fez foi a derivação externa, né, a DVE. Ele colocou um caninho que vai tirando o líquido da cabeça
né, pra não deixar acumular, não deixar a cabeça inchar. O primeiro procedimento feito foi esse, tá? E é um procedimento que não pode ser feito muitas vezes. São poucas vezes porque tem risco de infecção, por conta da exposição. No primeiro procedimento da DVE, o licor saiu vermelho, né? Saiu avermelhado por conta do sangramento, né? Eu não vou lembrar agora quanto tiraram, mas tiraram bem. Tiraram legal, não vou saber dizer ao certo quanto, mas tiraram uma quantidade significativa de licor, né, vermelho. E como aliviou a pressão no cérebro, eles tiraram ele da incubadora, né, depois que tirou a DVE, tiraram ele da incubadora, colocaram roupinha nele, colocaram ele no berço, né, mantiveram a sonda, né, pra ele mamar e começaram a dar leite pra ele. E aí ele não aceitou e aí foram trocando leite. Ele voltou a ficar hipotérmico, voltou a vomitar, né, a ficar com enjoo, tudo, porque tava pegando pressão de novo, tava acumulando licor de novo, e aí colocaram ele mais uma vez na incubadora e colocaram a DVE de novo. E aí, na segunda vez que colocaram a DVE, já saiu alaranjado o líquido. O licor saiu alaranjado, saiu uma quantidade boa também. Aí, assim, ele começou a ter uma média, né, de licor que saía, né? Acho que 150 ml, uma coisa assim. Acho que eu tenho a foto do segundo licor. Vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Minha voz tá meio falha porque eu tô meio ruim da garganta. Mas, então. E aí, ele colocou a segunda vez, tirou e viu como ele ficava. Não resolveu, porque assim, tem crianças que o próprio organismo se regenera e volta a filtrar. E o dele não voltava, entendeu? Então foi analisando isso daí pra ver se ele ia precisar da válvula mesmo ou não, né? Aí na segunda vez que colocaram a DVE, teve um erro, que colocaram ele com a cabeça inclinada e o aparelho da DVE secou a cabeça do meu menino, deixou sem nada de líquido. E aí, quando eu cheguei para vê-lo, eu vi que o osso dele aqui estava encavalado e a cabecinha estava bem torta. E aí eu perguntei para a doutora, eu falei, por que a cabeça dele está desse jeito? Aí ela falou que as veias desse jeito, acho que eu vou colocar a foto aqui. Depois vai me dar um trabalho para me encaixar essas fotos com o que eu tô falando. Mas tudo bem, seguimos. E aí eu perguntei pra doutora que estava de plantão lá na hora. Ela falou, ai mãe, foi um erro que fizeram, que acharam que era pra ele ficar inclinado e não era. E olha mãe, ele tá bem mal, viu? Ele tá bem mal e só por Deus. Só um milagre mesmo pra melhorar ele, porque ele está bem mal. Eu fiquei revoltada, porque ele era um bebê que ele não tava ali pra ganhar peso, né, como alguns recém-nascidos chegam, né, o problema dele era na cabeça, né, era algo bem mais sério, né, era grave, e tem que ter uma atenção 1000 vezes mais com ele ali, entendeu? Então eu fiquei muito brava, porque se o meu menino morresse, seria culpa deles, entendeu? Não seria o problema em si, seria culpa deles, que não cuidaram direito do meu menino, entendeu? Então eu fiquei bem brava, fiquei bem preocupada, e todos esses dias foram bem difíceis, foram noites em claro, tentando entender tudo que estava passando, tudo que estava acontecendo com a gente. Isso aconteceu na visita da manhã. Chegou na visita da tarde. A doutora da tarde, ela é bem mais boazinha, bem mais compreensível. Ela chegou lá pra conversar comigo. E aí eu falei, olha,
ele é meu filho, ele é minha responsabilidade. Então, se você me deixar ficar aqui com ele, eu fico aqui com ele para cuidar dele. Porque da forma que ele está sendo cuidado aqui, eu não estou gostando. Então, se você quiser me deixar aqui pra cuidar dele, eu fico. E aí ela falou, não, mãe, imagina. Ela é bem boazinha, bem calminha, sabe? Ela, não, mãe, imagina, pelo amor de Deus, a gente vai ter mais atenção com ele, eu vou falar com elas, pra elas cuidarem mais dele. Eu falei, olha, porque esse erro aí pode matar meu menino, pode levar ele à morte. E aí? Quem que vai se responsabilizar? Ninguém. Vai falar que é o problema dele. Eu falei, então, eu não quero saber. Ou olha ele melhor, ou cuida dele melhor, ou me deixa aqui ficar com ele. Chegou, meu amor! Ah, você é maravilhoso. Oi. E agora? Eu não Nem eu. eu vou ter Pode. Eu vou ter não tem Oi. Eu tô gravando vídeo. É. Deixa eu terminar? Deixa eu terminar? Deixa eu terminar de gravar o vídeo? Então, quietinho agora, tá? Isso, brinca aí. E aí nessa, ele não ganhava peso, o corpinho dele não esquentava, ele não estava tendo progresso, ele não estava melhorando, estava bem difícil. No sábado, eu fui visitá-lo, a médica que estava de plantão lá olhou pra mim e falou, mãe, ele está bem mal, só um milagre mesmo. Eu não tinha mais como ficar mais arrasada. Eu acho, porque eu já estava muito arrasada. Eu coloquei as mãos sobre ele na incubadora e eu orei a Deus. Falei, Senhor, ele não é meu, ele é seu. O Senhor deu pra mim, mas eu não quero que ele sofra, ele não merece sofrer. Ele não merece todo esse sofrimento, toda essa luta que ele está passando. Então, que seja feita a sua vontade. A minha vontade é que ele fique, mas que ele fique bem, que ele fique saudável. Se essa não for a sua vontade, que o Senhor leve. Leve ele, não permita mais que ele sofra da maneira que ele está sofrendo. Eu entrego ele para você. Eu não conseguia beijar, eu não conseguia abraçar, eu não conseguia fazer nada com meu pequeno dentro daquela incubadora. E aí eu saí de lá e fui direto para a funerária. Fui na funerária, fiz um plano funerário, né? Porque eu entreguei o meu menino para Deus fazer o que fosse da vontade dele. Então, eu não tinha mais opção. Os médicos só olhavam para mim e falavam que era grave. Eu via o meu menino no estado grave. Eu não sabia mais o que fazer, o que recorrer, além de entregar o meu menino para Deus. Então eu entreguei ele para Deus e fui atrás de uma funerária para esperar o pior acontecer. No outro dia, era domingo, eu decidi ir pela escada para andar mais um pouquinho, né? Não fui de elevador para o setor da UTI, fui de escada. E aí na minha frente tinha um homem e um enfermeiro. E o enfermeiro falava assim pra ele, falava, ó, precisa ir em tal lugar. Ele, não, primeiro eu tenho que ir na UTI ver o menino que está lá, e aí depois eu vou pra esse tal lugar. Ele, mas você tem que ir em tal lugar também. Ele, não, primeiro eu vou na UTI, eu preciso ir na UTI. Depois que eu for lá, eu vou fazer o resto das coisas que tem que fazer. Eu cheguei logo em seguida na UTI, ele estava conversando, esse homem estava conversando com o doutor do plantão,
E aí eu passei, fui lá ver meu pequeno, fui lá, fiz um carinho nele. Na hora que eu estava olhando ele, esse homem nem olhou na minha cara, chegou na incubadora do meu menino, abriu a incubadora. E aí o outro médico pegou e falou: mãe, agora a gente vai fazer um procedimento aqui e vou pedir pra você aguardar lá fora, tá bom? E aí eu fiquei, né, mas o que tá acontecendo? Esse homem nem olhou na minha cara, nem falou nada, o que vai fazer e tal. Porque tem médico que é assim, né, já chega, vai fazendo e nem fala pra você o que tá fazendo, né? É uma raiva, mas eu não tinha muita escolha. Ou alguém tomava a direção e mostrava o caminho, ou meu menino ia acabar morrendo ali. Quando eu voltei para vê-lo, já não tinha nenhum dos dois, nem o médico de plantão e nem esse homem que era médico, né? Para ninguém me explicou nada do que aconteceu. Eu só cheguei lá, ele estava com um acesso grande no pescoço, né? Pegaram uma artéria, pegaram bastante a artéria dele. E aí só no dia seguinte que o médico foi me explicar o que aconteceu com ele. Como o Benício não conseguia se alimentar normal, natural e ganhar peso, esse doutor ficou sabendo do caso do Benício, ele não é do hospital. Ele foi lá e deu a ideia de colocar de nutri-lo pela veia. Então, foi uma forma que eles encontraram, né, que esse médico deu a ideia dele ganhar peso para ele conseguir pôr a válvula e conseguir melhorar. E aí foi uma resposta, né, eu entreguei e Deus já começou a agir, né. Depois foi só a vitória. Ele começou a ganhar peso, ele começou a ficar mais animadinho, às vezes eu chegava lá, ele tava arrancando a fralda, porque acertaram a quantidade de remédio da convulsão, ele começou a ganhar peso, ele começou a ficar mais animado. Eu chegava, às vezes ele tava arrancando a fralda, então ele estava bem espertinho. E aí foi só o tempo dele ganhar a quantidade certa de peso, né? Porque ele era compridinho, né? Então ele tem um peso certo para poder ele aguentar a cirurgia, né? Ele estava ficando forte. E aí foi o tempo dele chegar no peso certo para poder marcar a cirurgia para a colocação da DVP, que é a derivação, peraí que eu pesquisei aqui, derivação ventrículo peritoneal, que ela faz a filtragem do licor, e aí ela pega o líquido que tá na cabecinha, pelo um caninho que passa aqui, ela manda pra bexiga. E aí sai como xixi. Uma semana depois, ele ganhou peso, tudo certinho, bonitinho. E foi agendado para colocar a válvula. Aí ele colocou a válvula no dia 23 de dezembro. E o seu primeiro Natal foi lá. Só que eu ainda não podia ficar. Então eu fui lá visitar ele, vou colocar a foto aqui. Aí quando eu cheguei lá no Natal, ele tava no bercinho. Vou colocar a foto aqui, que ele estava no bercinho já. E aí fiquei muito feliz, né, de ver ele lá no bercinho, sem a coisa do oxigênio, né? Ele já tava respirando normal, tava bem, tava espertinho, tava tendo que tomar cuidado porque ele tava tirando a sonda, né, de mamar. Porque imagina, um negócio ruim, né? Um caninho aqui na boca o tempo inteiro, né? E aí eu peguei ele no colo, fiquei um pouco com ele lá no colo. Depois me despedi dele, fui pra casa, né? E aí no dia seguinte, no dia 26, eu fui lá visitar ele e já falaram: mãe, ele já tá com alta pra ir pra enfermaria, tá? Que é o outro lado do corredor. Então ela falou: então arruma tudo as coisinhas dele aqui, pega tudo que é dele e traz roupa, traz todas as coisas que vocês já vão ficar do outro lado e daí é só ir pra casa depois, tá bom? Aí eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz mesmo, que foi dias muito difíceis mesmo. Eu nem choro agora porque eu já chorei muito, né, por conta disso, por conta de tudo que aconteceu, entendeu? Foi uma
um machucado que sarou, sabe? Sarou, porque agora eu tenho ele aqui. Passamos por muitas outras coisas que quando der eu venho falar. Mas essa especificamente passou. Então foi uma vitória que não me faz mais chorar. Passamos o ano novo lá, o ano novo de 2017, né? Que ele nasceu em 2016, no ano novo de 2017 passamos lá. Aqui está um pouco de fotos de como foi, né? Ficar internada lá com ele, né? Aí eu revezava com meu marido. Aí a gente cuidava dele lá, né? E foi muito bom ficar com ele lá, né? Poder ver a evolução que ele estava tendo, né? O quanto ele estava espertinho. Aí ele tirou a sonda. Aí eu mandei foto pro meu marido falando que ele tinha tirado a sonda. Eu sempre dava beijinho no narizinho dele. Sempre ficava com ele no colo o máximo que eu conseguisse. Tirava foto dele todo o tempo. Porque ele era um sapequinha, maravilhoso, uma cabecinha bem tortinha. Mas graças a Deus a gente conseguiu recuperar. E sempre espertinho, sempre tirando a sonda. Esses foram os últimos dias lá internado. Essa foto ficou estranha, mas eu coloquei mesmo assim. E aí ele já... Acho que já tava sem a sonda já, só mamando na mamadeira, esperando o dia da alta. E esse dia chegou, graças a Deus, foi esse dia. Eu e meu marido tiramos foto com ele, estávamos muito felizes e tivemos alta, graças a Deus. E aí, quando a gente chegou em casa, a Isa foi só amores com ele, né? Vou colocar as fotos aqui. Que ela foi só amores com ele. E ela queria ficar o tempo inteiro com ele. Então esse foi a luta dele, né? A primeira luta dele da vida, né? Antes de chegar no ponto que é ir para outra cidade para poder passar com o médico, né? Para poder se consultar, fazer exames, tudo. Então eu espero que você tenha gostado. Vamos ter a parte 2, tá? Que é o primeiro aninho dele e um motivo da gente ir para outra cidade consultar. Já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber quando a parte 2 for ao ar, tá bom? Então é isso. Essa é a primeira luta do Benício, tem muitas outras que eu posso vir contar aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau!